Este frontal de altar, hoje exposto no Museu Nacional do Azulejo, interpela-nos de imediato à vista, através da cor e profusão decorativas, características das primeiras manifestações do azulejo barroco em Portugal. Os frontais de altar em azulejo tinham o propósito de revestir a parte da frente do altar de uma igreja, numa decoração de inspiração têxtil que, neste caso específico, pretendia simular os ricos panos de algodão importados da Índia, em Portugal, conhecidos como chitas. Esta peça, como qualquer frontal de azulejo do século XVII, divide-se em três secções: a sanefa, que constituía a parte superior da moldura do frontal, os sebastos, que constituíam as partes laterais, e o pano, que correspondia à parte central do painel. No pano, que abarca a maioria do espaço pictórico da peça, torna-se evidente a influência do contacto com a Índia, no olhar exótico da composição em relação ao mundo natural, representando pavões, pássaros, répteis e até um caracol, envoltos num dinâmico motivo de ramos de oliveira. Ao centro do pano é de destacar a endobração da ordem religiosa de Santo Agostinho, onde se identifica um coração flamejante, trespassado por duas flechas e assente num livro sagrado, emoldurado ainda por uma águia de duas cabeças, que agarra ao sol e a lua, símbolos comuns à época da representação de Cristo e da Virgem Maria. Já a sanefa e os sebastos revestem-se aqui de brutescos em folhas de acanto, pintados numa policromia de azul e amarelo típica da azulejaria espanhola do século XVII. De facto, esta tipologia de frontal de altar foi herdada de uma produção sevilhana que Portugal acabou por assimilar facilmente, tendo em conta o governo do país por parte da dinastia filipina, mas através da qual foi progressivamente desenvolvendo a sua própria identidade formal. Neste sentido, é interessante verificar como os frontais de altar portugueses foram capazes de assimilar e reinterpretar influências geográficas tão dispares, tanto a estética do azulejo espanhol como as temáticas profanas e pagãs dos têxteis indianos, aqui adotadas com o propósito de servir à liturgia cristã.